Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler hoje está em Lucas, no capítulo de número 24, de 1 a 6. Capítulo 24, de 1 a 6. O Evangelho segundo escreveu Lucas, 24, de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, e eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando os rostos para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Palavra do Senhor. Oremos. Bendito e maravilhoso Deus, tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela está sendo lida aqui, e que teu Santo Espírito ministre a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades, primeiramente espirituais. Pai querido, que ninguém, absolutamente ninguém, a partir desse que vos ora, saia daqui da mesma maneira. Trata com o nosso caráter, trata com a nossa fé. Nós desejamos nos desenvolver espiritualmente, Senhor. Tira, ó Deus bendito, o alvoroço das mentes e dos corações que aqui se encontram, e que sejamos todos ouvidos ao que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, em nome de Jesus. Amém? A mentira dita 1000 vezes torna-se verdade? E eu estou perguntando, mas o ministro da propaganda alemã, nazista, Joseph Goebbels, alguma coisa assim, não sei se a pronúncia é essa, ele declarou isso, que uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade. E eu coloco a interrogação: se torna uma verdade? Claro que não. Mas o inimigo, desde o jardim do Éden, ele começou com essa história lá com Eva e Adão. Desde o jardim do Éden, ele falou para Eva: é assim que Deus disse? E eu imagino que ele não perguntou uma vez só, não. Ele ficou assim, enchendo a paciência de Eva. E Eva ia lá pegar uma fruta lá, numa árvore lá que podia, e ele ficava assim: é assim que Deus disse? Aí Eva ia fazer outra coisa lá no jardim do Éden, que Adão tinha saído para resolver outro problema, que eu não sei, não pergunta para mim não, que eu não sei o que ele estava fazendo longe de Eva, mas ele não estava lá não. E a mulher ia para um lugar, ia para o outro, e a serpente no ouvido da Eva, e até chegar um ponto que ela começou a duvidar. Irmãos, nos tempos de hoje, a coisa não está diferente. Ele continua agindo com esse método arcaico, mas que pegou e pega muita gente, repetindo uma coisa. O negócio pegou tanto, mas pegou tanto, que é a época que mais se vende ovo de coelho de chocolate. Pegou, o negócio pegou. E não fica pensando que eu sou contra o chocolate, não. Imagina, depois do culto vocês vão receber um pedacinho de chocolate assim, ó. Não é em forma de ovo não, viu? Já vou avisando. Mas continua comendo teu chocolate, não joga teu ovo de chocolate fora, não, come chocolate. Mas você sabendo o que significa a Páscoa, de fato e de verdade.
E ele não fez isso só com a Páscoa. Existem pelo menos 3 festas judaicas. A primeira é a festa da Páscoa, a segunda é das colheitas, que é também conhecida como a festa de Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. Hoje vamos nos ater à festa da Páscoa. O que significa essa questão? Mas o inimigo, ele continua minando a mente das pessoas, e é impressionante que primeiro ataca, a primeira a ser atingido são as crianças, e usa muitas vezes os pais, que por um motivo ou por outro, que dão respaldo a isto. Você que é mãe e pai de criança, você que é cristão, que é cristã, dá o chocolate para ele, para o seu filhinho, mas não esquece de explicar para ele que aquele não é o motivo dessa questão da Páscoa, porque o inimigo tem feito isso com outra data também, que é uma data muito badalada, uma data muito especial. Quando fala de Natal, que está chegando aquela musiquinha, você lembra de quem? Hein? Noel. O irmão está com medo de falar, pensando que eu vou achar que é Papai Noel. Você lembra? Eu lembro. Todos nós lembramos. E quem aqui pode dizer que nunca esperou, que não acreditou nessa história, um dia que o Papai Noel vinha de noite, gordo do jeito que ele é, ia descer pelaquela chaminé apertada, e tanto lugar para ele descer pela chaminé, irmão. E a gente acredita nesse absurdo. E a rena ficava estacionada no ar, entendeu? E ele descia lá, e tudo isso a gente acreditava, e tem que pôr o nomezinho num papel, né? Lembra? Colocar o nome. Eu cheguei a fazer isso, nomezinho. Agora, a família de rico põe o negócio no papel, e Papai Noel entrega tudo certinho. Mas família de pobre igual eu, o Papai Noel toda vez errava meu presente. Não sei o que acontecia com vocês, mas eu tenho uma frustração no meu coração. Tanto é, quando eu cresci e me tornei adulto e tal, eu comprei uma bicicleta para mim, porque de tanto pedir a Papai Noel, ele nem ligava. Era um carrinho de plástico, não era nem plástico, aquele carrinho de plástico que eu falava, mas esse Papai Noel está meio complicado. Mas a coisa é tão forte, eu estou brincando um pouquinho com os irmãos, mas é tão forte, que a gente vai levando na esportiva e tal, é uma mentira em cima da outra. E aí, o Natal também não é lembrado como deveria ser lembrado. E aí, foca nos presentes, foca no ovo de Páscoa. Irmãos, o significado real da Páscoa, o que significa a Páscoa, e às vezes tem até cristão que não sabe, não é? Fala de uma passagem, fala de uma libertação. Amém, meus irmãos? O povo estava lá no Egito, escravo, e aí eles comemoram na Páscoa a libertação do povo. E antes da libertação foram 9 pragas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10ª praga, que foi aquela que o Senhor disse assim: vou matar todo o primogênito dos egípcios, se ele não deixar o meu povo ir. Irmãos, Deus leva muito a sério a tua libertação. Se você não leva, Deus levou e leva muito a sério o que Ele fez com você, porque Ele começou lá quando o povo saiu do Egito, e Deus disse assim para Moisés: avisa para o meu povo, porque eu vou exterminar o primogênito das famílias e dos animais também. Vou passar, eu vou exterminar, se eles não deixar meu povo ir. E disse assim para o povo dele: mata o animal, o sangue deste animal, pega lá um tipo de
de vegetação lá, e passa no sangue do animal, na bacia, e onde houver família aqui do meu povo, você vai passar nos umbrais das portas, aquele arbusto lá, vai passar o sangue do animal nos umbrais das portas, aleluia, e o anjo da morte, quando passar na porta que tiver o sangue, ele não vai entrar. E hoje nós pregamos que há poder no sangue de Jesus. E ele fez isso no passado, fazendo com que, preparando o povo, para que um dia o seu filho morresse numa cruz, e o sangue dele nos purificasse de todo o pecado, e a dívida fosse paga, e aí surgia uma nova oportunidade de vida. Quantas pessoas dizem assim: se eu nascesse de novo, eu ia fazer tudo diferente. Aleluia, necessário vos é nascer de novo, não do ventre da sua mãe, mas da água e do Espírito. E há possibilidade, você que está nos ouvindo pela internet, você que está hoje aqui presente, se porventura há possibilidade de ter uma nova oportunidade através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Se a tua dívida é alta, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Nascer de novo é possível quando você abre o coração para que o Espírito de Deus entre neste coração e transforme a tua vida. E aí o povo, para desvirtuar esta preciosidade de mensagem, de boa nova, o povo fala assim: olha, é momento de comer ovo de chocolate, e só pensa nisso. Eu e a minha esposa compramos ovo de chocolate para os nossos netinhos, mas a gente falou assim, e a gente fez a Heloísa perguntou para a Camila, para o Diego, e eles responderam: Jesus, tal, não sei o quê, sabe, faz esse exercício, e esse é só ovo de chocolate, mas a razão da Páscoa, o significado da Páscoa, dentre as 3 festas, a Páscoa significa isto, a passagem do povo de Deus. E aí o anjo da morte veio, e na casa onde tinha o sangue, irmãos, já simbolizando o sangue de Jesus, irmãos, e o anjo veio, e aqueles que não tinham na porta o sangue, os primogênitos foram eliminados. Irmãos, eu vou te dizer algo, há um investimento altíssimo da parte de Deus em prol da tua salvação. O investimento é muito alto, e ele não poupa esforços, a ponto de dizer, João 3,16, que Deus amou o mundo de uma maneira tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Falou pelos profetas, pelos patriarcas, falou muito sobre este momento que haveria de chegar, e aí os judeus não entendiam, e achavam que o Messias viria como um estadista, montado num cavalo branco, e que viria para restaurar a dignidade de Israel, humanamente falando, que ele viria entrar triunfante num cavalo branco, e ele iria reinar, e aí o povo ia ser liberto, e havia uma expectativa errada. Lá naquela época tinha ovo de Páscoa também. Alguém mentiu para eles, dizendo que Jesus ia chegar assim, porque o profeta Isaías não disse que ele ia chegar assim. Ele disse assim: olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros, ele será maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. E ele disse também que tomaria sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores,
e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. E os judeus não lembraram disso. E quando Jesus chegou, e Isaías também disse que nele não víamos formosura nenhuma, ele era como uma raiz arrancada de uma terra. Mas os judeus não olharam isso. Tinha ovo de chocolate na época. Disseram uma mentira mais de 1000 vezes. E eles acreditaram. E a pergunta que não quer calar: você tem acreditado nas mentiras que o mundo tem falado para você? De alguma maneira? Por isso você quer desistir da fé? A mentira que foi repetida várias vezes já está fazendo efeito no teu coração? Espere em Deus que não, porque não tem nenhuma outra, não tem nenhum outro caminho, não tem nenhum outro mediador que é dado entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Não tem nenhum outro caminho, não tem nenhuma outra esperança. E aí, os judeus esperavam entrar. Aí lá vem Jesus, montado num jumentinho, emprestado. Olha a decepção. Emprestado. O que é esse aí? Não é nosso chefe, não. Não é assim. E vem com uma mensagem assim de que quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Como é que é isso? E vem multiplicando o pão, dando comida a quem está com fome. O que é isso? Não deve ser ele, não. Não deve ser ele. Ensinando que a gente, quando vê alguém caído, necessitado, a gente tem que se preocupar e ser o bom samaritano, não passar como os religiosos. Ensinando sobre 2 publicanos, um que subiu ali e disse assim: eu que dou o dízimo, eu que vou para a igreja todo domingo, eu que faço isso e aconteço, Senhor, eu não sou como estes aí. Aí subiu lá o publicano, disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não mereço a tua misericórdia, a tua graça, mas o Senhor me ama, eu preciso de ti, Senhor. E ele dizendo assim: qual que desceu justificado? Que desceu justificado foi o religioso que subiu lá, que disse que dá dízimo, que disse que vai na igreja todo domingo, nada contra isso aí, viu, irmão? Mas não é isso que faz você agradar a Deus, não. É o que você tem dentro de você. Viu? O que você é na sua essência, quando ninguém está vendo você, o que você é dentro do banheiro, dentro do seu quarto, na escuridão da noite. É isso que interessa para Deus. E Jesus chegou dizendo assim: olha, é assim, viu? Jesus chegou dizendo assim: olha, se você olhar para uma mulher com má intenção, já adulterou com ela. Se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é mentiroso. O que é isso? Está mexendo na ferida interna das pessoas. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus é espada de 2 gumes. Ela penetra nas juntas e medulas, vai até a divisão da alma e do espírito. Aleluia. É isso que ela está fazendo com você agora. Está catucando, cutucando. Tem gente que fica assim triste: Deus, hoje a mensagem tocou numa parte em mim, sei lá, eu não estou bem. Se sinta bem, porque esta palavra, ela vai tratando o teu caráter. E nós estamos na caminhada com esse Jesus, e nós já sabemos que Páscoa não é ovo de coelho. Não tem negócio de coelho. Páscoa tem o sangue de Jesus nos purificando de todo pecado. E a gente é agradecido. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Páscoa tem aquele negócio do filho pródigo que pediu tudo que tinha na mão do pai, disse assim: eu vou gastar, o senhor não está muito sabendo gastar o dinheiro, não, eu vou curtir a vida, pai. E saiu, gastou dissolutamente. Páscoa tem aquela cena
do filho voltando arrependido e dizendo: Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai no meio do caminho esperando o filho. Páscoa tem isso, irmãos. Dá um anel novo, dá um sapato novo, uma sandália nova. Sabe o que significava anel naquela época? As famílias tinham os anéis com o brasão da família. Era o carimbo, era o cheque, era a assinatura da família. E aí o pai devolve tudo para o filho novamente. Foi isso que Deus fez quando nos resgatou, viu, irmãos? E a gente deve estar muito feliz por saber que a Páscoa nos relata coisas bem mais preciosas, coisas que nós precisamos saber. Ainda falando sobre isso, Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 12 a 17, já estamos caminhando para o encerramento dessa breve meditação. Diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo estava discutindo com os de Corinto. Essa é a primeira carta, e ele estava entrando nesse questionamento, que diziam: esse tal de Paulo está pregando e dizendo que há ressurreição de mortos, não é? E isso não está valendo. Não existe esse negócio de ressurreição de mortos. Quando você morre, acabou. E Jesus está dizendo que existe sim a vida com Deus após a morte. Nos estudos escatológicos, alguns fazem algumas observações, e eu não me arrisco a isso, porque a Bíblia não diz exatamente como é que vai ser, o que nos espera lá na frente. Uma coisa ela dá certeza, que nós estaremos com o Senhor, amém, irmãos? Tem gente que fala assim: mas estudo escatológico, né? Estudo as últimas coisas, mas o que será? Como que será? Como é que vai? Sabe, a Bíblia disse uma coisa, está lá em Apocalipse, diz assim: olha, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa, porque a coisa é boa, a coisa é valiosa. Diz que as ruas são de ouros e de cristal. E alguém fala assim: mas como é que é? A rua é calçada com ouro, em vez de ter como é que se diz, o asfalto, vai ser de ouro, de cristal. Irmãos, a Bíblia está usando a linguagem que nós entendemos, para a gente saber que a coisa vai ser preciosa. Amém, irmãos? E diz assim que não haverá morte, não haverá mais morte. Amém, meus irmãos? Vai dizer que não tem mais doença, e nós teremos um novo corpo. E aí quem não gosta de ser magro por ser magro, vai ter um novo corpo, amém? E quem não gosta de ser gordo por ser gordo, vai ter um novo corpo, amém? Vocês estão com medo de dizer amém por quê? Hoje a gente vive entre gordos e magros, e todo mundo é filho de Deus, amém, irmãos? Então, e é assim, a Bíblia fala tudo isso, mas fala que nós estaremos com o Senhor. Olha, e a morte, ela foi vencida. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O Senhor, Ele, ao terceiro dia, meus irmãos, não tem como ignorar a presença de Jesus neste mundo, não tem, porque tem a C e DC, antes de Cristo e depois
de Cristo. Viu? Anno Domini, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Tanto é que a contagem dos anos começou depois de Cristo, do jeito que nós conhecemos agora. 1, 2, 3, é século tal, tudo a partir de Cristo, para não ser ignorado até por aqueles que não creem. Tanto é que os judeus, até hoje, comemoram a passagem de ano numa data diferente da nossa. E eles continuam acreditando em ovo que o coelho põe ovo e que é de chocolate. Deus tem misericórdia desse povo. É um povo muito amado por Deus. Mas alguém, como diz o irmão Reinaldo, entrou na mente deles. Alguém entrou na mente deles e não pode entrar na nossa. Amém, meus irmãos? Porque na nossa mente já deve ter a presença do Senhor. Mente de Cristo, perfume de Cristo. É isso que Ele nos propõe. A ressurreição é real. A gente não crê em Papai Noel e nem Coelhinho da Páscoa, porque a Bíblia nos mostra uma realidade muito maior. E esse nazista, ele não faz a nossa cabeça. O que faz a nossa cabeça é a palavra de Deus, que passam os céus e a terra, porém esta palavra não passará. Não passará. Por isso creia, por isso se firme nesta palavra, porque se você crer, no final você vai ver que tudo que Deus te prometeu, viu? Tudo que Ele conquistou naquela cruz, Ele vai cumprir. Como diz o cântico, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Viu? Toda a vida, todo o poder, o que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber. Tem gente que não abre a vida e não recebe. E aí você vai perceber que maior é o que está em você do que o que está fora de você.